para algumas questões. Qual que é a motivação desse treinamento? A gente sabe que já tem, o software está implementado nas obras, mas a gente está vendo que não está tendo uma frequência no preenchimento e na utilização correta do software. Então, assim, a gente, antes de começar a cobrar efetivamente, e vai ser cobrado efetivamente, a utilização do software, das verificações, que são coisas simples, que o Vinícius vai mostrar passo a passo aí, a gente vai ensinar e mostrar todos os recursos, como é que é utilizado, qual o trabalho que dá para montar e qual que é a função da plataforma, tá? Dessa questão aí, aí o Vinícius vai tocando e vai mostrando caso a caso, tá? Mas, no geral, é isso. É uma motivação, é um treinamento para a utilização do software. Já está implementado em todas as obras. A gente vai começar a rodar e, assim, isso vai ter que ser voltado para cobrar, porque a gente está pecando um pouco na gestão da qualidade das obras, né? Não só planejamento, não só execução de obra, mas, assim, é uma ferramenta que a gestão tem para justamente acompanhar mais de perto e economizar em retrabalhos, em cronograma, todos esses impactos que são decorrentes da falta de qualidade nas obras. É uma ferramenta simples de usar, que a gente está esquecendo de usar. Então, assim, o Vinícius preparou a apresentação aí, ele quem está mais nessa interlocução do software qualitável, ele consegue montar tudo, mas todos os serviços estão aí e ele vai tocar bem essa reunião. Pode ir lá, Vinícius. Fechou. Eu acho que é isso que o Ian falou, né? Hoje a gente tem uma baixa aderência aí na utilização da plataforma, então acho que talvez tenham ficado algumas dúvidas enquanto à utilização, a criação de conta ou utilização no celular, enfim. Então vamos começar aqui. Os módulos oferecidos na plataforma ficha de verificação de serviço, né? FVS, o relatório diário de obra, RDO, a ficha de verificação de materiais, FVM, a rastreabilidade do concreto, o RAS, e o checklist, o CKL, que é um módulo novo que a gente está implementando no 15W22. Aqui embaixo eu deixei o link da plataforma, né? Acho que todo mundo já acessou, pelo menos a maioria aí de obra. Aqui entrando um pouco no detalhe do FVS, basicamente um formulário, né, para controlar a qualidade de execução dos serviços. Então, avalia a conformidade do serviço, se as FVS estão conformes, não conformes, se estão conformes, mas tem alguma exceção. E pela plataforma a gente consegue organizar isso da melhor forma assim para a obra, então, seja por ambiente, seja por módulo, seja por área. Nesse caso aqui, a gente define uma árvore separadas em pavimentos, né? Então, essa obra aqui que eu tirei a imagem foi o edifício Berto. A gente separou em pavimentos e também a árvore abria aqui para os apartamentos. Então, cada apartamento tinha as suas fichas cadastradas, né? Ficha de revestimento de parede, ficha de piso, de instalações, enfim. E pode fazer uma pergunta. Fui eu, Vini, só para complementar um pouquinho. Então, assim, o que o Vini está mostrando aí na árvore em cima do Berta para cada obra que é feita, para cada obra que é fechada pelo comercial, no momento antes da execução da obra, a gente faz uma reunião, planejamento com equipe obra e define, primeiro, a estrutura da árvore, como vai querer ser controlada e todos os serviços que vão ser controlados na obra. Então, assim, isso não é uma imposição nossa, isso é uma definição em conjunto com a equipe de obra no período inicial, antes da mobilização, antes da execução dos serviços, e a gente monta essa árvore de serviços e explica quais deles vão ser controlados, entendeu? Então, assim, é tudo feito obra a obra, né? Então, não é algo automático que vem. A gente monta serviço, obra a obra, verificação a verificação. Então, é sempre padronizado para cada obra essa questão da árvore de serviços aí. Tá, realmente, exatamente isso. E geralmente a gente configura a árvore de acordo com o cronograma, né? Até para facilitar na hora que está executando o serviço, ele já faz a verificação ali durante a execução. Pela plataforma é possível cadastrar uma foto, né? Ter evidência fotográfica. Os serviços que não estão conformes ou tem alguma exceção, é possível cadastrar já uma data de reinspeção. E o próprio módulo, quando você entra, ele já aparece esse dashboard que tem todas as fichas, como que está a situação, quantas faltam ainda para ser verificadas, nesse caso aqui faltava 55%, né? Ele também aparece o índice
não conformidades das fichas, então a gente consegue ver aqui que nesse recorte aqui a gente teve maior fichas no revestimento de piso cerâmico, a gente teve mais não conformidades do que conformidades, né? Pela plataforma também a gente consegue tirar relatório fotográfico, então, seja só das fichas que estão conforme, seja das fichas que não estão conforme, você consegue extrair esse PDF, seja para utilizar numa reunião com o cliente, enfim. Aqui, um pouco do acesso da plataforma pelo celular, então, aqui tem um login, como você faria o primeiro login pelo celular, você tem que cadastrar o QR Code, tem um POP já bem antigo, que está atualizado, ele é bem explicadinho, tá o passo a passo de como fazer esse login, mas eu também fico à disposição se alguém tiver dúvida, se alguém ainda não, também, inclusive, não tiver criado conta, posso estar aí para criar, mas, enfim, posso feito o acesso no celular, você baixa o módulo de FVS, né, do Qualitab, na Play Store mesmo, você vai abrir lá, entrar com a sua conta, entrando na sua obra, você consegue visualizar lá, já vai abrir exatamente nessa tela aqui, o que você vai ter que fazer é selecionar o pavimento em questão, que você está analisando o serviço ali. Então, nesse caso aqui, o print que eu tirei, eu selecionei o pavimento 3, seria esse, selecionei a ficha 32, que seria a desse piso aqui. Então, teria todas essas verificações para fazer nessa ficha, teria que verificar a área de aplicação do piso, se os materiais estão especificados em projeto, se a superfície de aplicação do piso se encontra sem fissuras. Você vai passeando por cada uma desses parâmetros, né? E você vai clicando aqui embaixo se ele está conforme ou não conforme. Se ele tem alguma exceção, você vem aqui, coloca a exceção, cadastra. No caso dele não estar conforme, você tem que cadastrar uma data de reinspeção, né? Então, ele abre essa tela aqui para você cadastrar. Você consegue também colocar se já teve reincidência, né? Dessa não conformidade num serviço igual, seja em outro apartamento, outro pavimento. Você pode escrever um pouco do problema e pode colocar as ações corretivas que vocês irão tomar, né, para corrigir esse problema. Aqui, pode falar. Você volta ali na tela do FVS. É Isso. só para complementar, Vini, é uma questão assim. A FVS, a gente sabe que é um dos controles de qualidade mais simples da construção civil, né? Porque antigamente era preenchido em papel e fazia toda aquela papelada. O intuito desse módulo do Qualitab, né? Praticamente, vamos dizer assim, o principal, né, que é o FVS, é facilitar esse controle, não ter toda aquela papelada. Cara, todo mundo anda com celular, então, assim, a equipe de produção, mestria... Max, quer dar uma complementada já? Pode concluir, Ian. Tá, então, a equipe de produção, que normalmente é responsável pela verificação dos serviços, mestria, engenheiro de produção e até os estagiários, depois do treinamento para avaliação e verificação dos serviços, pela mestria, pelos especialistas, é facilitar e controlar. Então, a gente do planejamento tem acesso a essas verificações, a gestão tem acesso, e como é estruturado, vamos dizer, nesse caso de obras prediais, por pavimento, por isso, por aquilo, você consegue até facilitar uma verificação de checklist, uma organização melhor de que precisa, de que mão de obra está apenando e pecando na qualidade e onde a gente pode melhorar, tá? Mas é mais na função de evitar aquela papelada e facilitar esse acesso de informação. Complementando aí, ontem a gente teve lá no processo de entrega do Petra, turma, 50% dos banheiros vai ter que mexer no box porque algum empossamento. Os mais simples, outros mais complexos. Então, assim, se não utilizar a ferramenta, a gente não consegue entregar as obras. Porque a gente está com muita dificuldade. Não é para finalizar, nós estamos com muita dificuldade para acabar. A gente quase tem duas jornadas de entrega, uma para finalizar o contrato, outra para entregar o contrato. Por isso que é importante o processo da verificação do serviço que a FVS
E por isso que a ferramenta do Qualitab, ele traz uma conveniência no celular, uma rastreabilidade, a informação fica registrada, e os dados para a gente entender o quão a gente está efetivamente controlando. Acho que é isso, né? Pode seguir? Pode seguir, Vini. É isso só sobre esse FVS, um dos módulos do Qualitab, né? Aí você vai falar Isso. os É outros aí. exatamente isso. O Qualitab é para simplificar e ajudar, né, a gente a controlar como que tá esses retrabalhos e possíveis atrasos. Agora falando do RDO, basicamente o diário de obra, né? Registrar as atividades executadas, então registrar o clima, quais atividades foram executadas, quais equipes estavam em obra, quanto de cada equipe, né? Então ele registra toda a mão de obra, seja indireta ou direta, registrar, fazer um relatório fotográfico com evidência das atividades executadas naquele dia. Pela própria plataforma você consegue ver o calendário de todos os dias que estão correndo, você vê os dias que já foram concluídos, os dias que estão o relatório em aberto ainda, você consegue visualizar as últimas fotografias, então consegue ter um panorama geral de como está a obra bem atualizado, você consegue ver os dias não trabalhados, quantas ocorrências ocorreram, aqui, pelo esse dashboard, você consegue ver quantos relatórios foram abertos, quantos estão concluídos, quantos foram aprovados, quantos dias não trabalhados, consegue visualizar todo o histograma por mês. Até o Quer ponto de falar? a gente tem que mandar todos os dias 3 atividades em todas as obras. Primeira, atividades previstas. Segundo, o efetivo. Terceiro, atividades realizadas lá. Até eu tenho visto que muitas obras não têm mandado a primeira e a terceira atividade, mas só o efetivo. É necessário mandar a atividade prevista, é necessário mandar o efetivo e as atividades realizadas. Sobre o efetivo e as atividades realizadas, também pode ser enviado via direto o link do Qualitab, né? Pegar uma imagem e colar lá dentro, correto? Correto, exatamente, Max. Pode registrar todas as atividades, seja efetivo, atividade de clima, enfim, tudo. Tudo num documento centralizado só. Continuando aqui, então, que nem eu falei do clima, você consegue visualizar o mapa do clima, seja se ele estava aberto, nublado, chuvoso, se era praticável ou não a mão de obra, né? Até porque boa parte das obras que a gente está hoje, o clima é um fator predominante, né, para execução de serviços, serviços de fachada, enfim. Então, você consegue ver seu mapa de ocorrência. O acesso pelo celular, mesma coisa, você fazendo login uma vez, cadastrando o celular uma vez, você já está liberado para todos os módulos da plataforma, você só vai ter que baixar o RDO em específico, aqui irá aparecer todas as obras que você está alocado, né, no caso aqui, como eu sou administrador, aparece todas, então apareceria um calendário, você clicaria no dia que você tá, para você preencher, abriria essa tela aqui, você digitaria o clima, como que estava, alguma anotação, aí vai avançando para mão de obra, equipamento, se teve alguma ocorrência, alguma restrição, enfim. Agora, indo para o FVM, que seria o Ficha de Verificação de Materiais, basicamente uma ficha para avaliar a qualidade dos materiais que chegam, seja em quantidade, validade, aspecto visual. Então, a plataforma ela ajuda você a centralizar. Pode falar. Essa verificação, pouquíssimas obras fazem, e toda obra tem problema de comprar material, o material chegar fora de especificação, e simplesmente vai descobrir na hora da aplicação ou aplica errado. Sim, e é interessante que aqui a plataforma ela já tem os campos de nota fiscal, ordem de compra, tipo do material, fornecedor, você pode colocar alguma observação aqui, pode colocar alguma imagem, né, seja se o material chegou danificado ou com alguma avaria, e a própria plataforma, ela, com esse cadastro sendo feito de forma correta, ela te apresenta quais fornecedores estão entregando mais materiais não conformes do que conformes, né? Então, você consegue ter uma visualização de quais fornecedores
a gente deve continuar e quais não a gente deve destratar, né, no caso. Então, você também consegue gerar um relatório por ficha aqui, seja aqui dessa ArcelorMittal, você consegue ver como está o aspecto visual, o certificado, a especificação, a dimensão, quantidade, se tinha algum item crítico no material, enfim. Pode Só falar. para complementar, então, esse é um dos modos, e Max falou exatamente, cara, a gente usa muito pouco na questão das obras. A gente não está conseguindo cobrar e ser efetivo na utilização dessa ficha de verificação de material. Nas obras maiores que a gente tem, atualmente, a gente está, acho que, se não me engano, em contratos acima de 5 ou 10 milhões, não lembro exatamente, a gente tem uma pessoa responsável específica, que é o almoxarife, para isso. Né? A gente está contratando almoxarifes em várias obras nossas, e assim, essa é uma ferramenta que pode e deve ser disponibilizada para o almoxarife também, que já é responsável pelo recebimento de material. Então, assim, é uma ferramenta que auxilia bastante no controle, facilita e, novamente, bota as informações na mão do gestor, da gestão, própria gente do planejamento, da diretoria. Então, assim, ajuda bastante botar essa ferramenta na mão do almoxarife. A gente não tem limite de login, a gente não tem limite de modo de download. Então, assim, não é um gasto adicional. É uma ferramenta que pode, e assim, a gente consegue orientar para até a equipe de ponta, que é o almoxarifado, conseguir realizar a verificação dos materiais aí quando recebimento de obra. Tá, posso continuar aqui? Claro, Vini. Fechou. Tá, o acesso do FVM pelo celular, a mesma coisa. Você vai baixar lá na Play Store o FVM, aqui vai aparecer as obras que você está alocado, aqui vai aparecer já os formulários que foram abertos e concluídos. Para você abrir um novo formulário, você clica aqui no maisinho, aí ele aparece qual ficha de verificação que você vai cadastrar, né? E tem que ver de acordo com o material que você está recebendo, se é revestimento, louça, tinta, enfim. E aqui é a mesma coisa do que foi apresentado ali. Você cadastra o fornecedor, nota fiscal, ordem de compra, nome do material, ou seja, bem fácil essa utilização da plataforma pelo celular, bem intuitivo. Esse daqui é um módulo não muito utilizado, é o de rastreabilidade, né? Basicamente é um mapa de concretagem, a gente utiliza ele mais em obras de estruturas mais robustas, né? Utilizou ele no Hotel Serra Mar e no 15W22. Então, ele é um módulo interessante, que ele dá um panorama do custo do concreto, do consumo de concreto, a variação desse FCK, né, durante toda a concretagem. Então, basicamente, quando você vai ter uma concretagem, você entra lá, você cadastra o número do lacre, a categoria, o FCK, o slump, a saída do concreto na usina, a chegada na obra, início da aplicação, término. Você consegue cadastrar também o valor que custou esse concreto, a quantidade. Então, ele consegue gerar no final um relatório aí bem interessante de quanto que custou aquela estrutura, né? Aqui tem um pouco do recorte de como vai aparecendo o mapa da concretagem. Então, basicamente, você cadastra a planta da estrutura na plataforma. Conforme você vai fazendo a concretagem, você vai pintando. Então, fica meio que exemplificado. Aí, aqui, pelo celular, seria basicamente a mesma coisa. Baixa o RAS na Play Store. Vai aparecer as obras que estão alocadas. Você vem aqui, clica no maisinho para abrir um novo formulário, seria uma nova concretagem, né? Então, você coloca o fornecedor, a data, nota fiscal, número da nota fiscal, número do lacre, FCK, SLAMP, brito e volume. Aqui você consegue colocar as peças que foram concretadas. Eu acho que desse é isso. E chegando no último, o checklist, é um formulário de verificação de entrega, né? Esse foi um módulo que a gente conseguiu ganhar do Qualitab, em parceria com eles. Eles disponibilizaram para a gente testar no 15W. Então, a gente vai conseguir utilizar aí até o final da entrega, até a entrega para os clientes. Então, basicamente, é quase uma ficha de verificação de serviço, mas os itens a ser verificados vão ser os itens de checklist, né? Um diferencial dele é que dá para fazer a assinatura digital direto pelo aplicativo.
então seja o cliente, que é um proprietário, no caso, os proprietários dos apartamentos do 15W22, eles não vão precisar sair da casa deles, se eles quiserem, eles podem assinar essa entrega lendo aquele checklist em PDF e assinando direto pelo aplicativo. Então, nesse caso aqui do 15W, a gente separou a árvore em 2 entregas, uma entrega interna, que será da GPE Construtora para a Inc., e outra entrega que será da Inc. para o cliente. Basicamente, um espelho das verificações. Então, a gente separou em pavimentos, apartamentos, e como é um checklist, a gente separou em ambientes também, dormitórios, banheiros, salas, terraços e cozinhas. Nesse caso aqui, a gente separou em ambientes porque cada ambiente tem uma verificação a ser feita diferente, né? No caso dos banheiros, tem que verificar desnível dos box, tem que verificar se tem algum piso oco, enfim. Um ponto positivo da plataforma também é esse mapa de ocorrência que a gente consegue visualizar, né? Então, conforme a gente vai entregando os apartamentos de baixo para cima, eles vão ficando verdinhos aqui, a gente consegue ir mapeando quais foram já entregues, quais não, quais estão com alguma pendência, ele fica vermelho, fica amarelo. E o acesso dele pelo celular, mesma coisa, tem que baixar o módulo separado do SKL, você entra com o seu login, vai aparecer a obra, é muito parecido com o de FS, então aqui fica conforme os localizadores que você separou lá no cadastro, então aqui quarto pavimento, apartamento 401, no ambiente dormitório. Então, seria verificado o piso de porcelanato, a uniformidade, a planicidade, o aspecto visual, o acabamento pintura, acabamento da textura. Então, você passearia por cada um desses itens, dando conforme ou não conforme. Os itens não conformes, você pode agendar a reinspeção, você pode descrever o problema e escrever as ações que vão ser utilizadas para corrigir aquele problema. Depois você consegue gerar um relatório, né, de tudo isso. E aqui é só um recorte do mapa de ocorrências que também dá para abrir pelo celular. Então, você consegue ter um acompanhamento de todos os apartamentos que já foram feitos de checklist direto pelo celular. Só volta um pouquinho na tela do predinho lá, Vini, fazendo um favor, mais uma. Essa não? Essa? Mais um. É isso aí. Essa. Esse é um módulo que a gente está testando, foi implementado, foi montado bem pelo Vini, pelo pessoal pelo Gabriel e pela Isa lá da Inc., né? Do 15W. O que é uma questão? A gente está testando lá, o Vini conseguiu uma negociação para testar de graça, vamos dizer assim, esse módulo lá, e assim, é um módulo que ajuda bastante, por quê? Porque a gente, com ele na mão, a gente consegue roteirizar uma entrega, principalmente quando é cliente final, quando é cliente proprietário. E essa questão de passar e resumir da conforme ou não conforme, e ter a própria assinatura direto pelo aplicativo, você já termina a visita com o cliente final com o checklist feito. Você não tem que aquela segunda visita e o cliente enxerga mais problemas, etc. Você já consegue uma formalização do cliente, mesmo que seja um checklist com alguma inconformidade, na hora. Isso, cara, evita muito o número de trabalhinho de checklist, de revisita, de reinspeção. Então, esse módulo é bem interessante, a gente está testando lá, vai começar a rodar agora, se não me engano, com as primeiras entregas do 15W22, dia 13, e assim, a gente pode expandir, dando muito certo lá, a gente pode expandir para próprias entregas dos prediais aqui de São Paulo e para os próximos, com certeza, lá em Goiânia. Isso, acho bem interessante para os prediais, né? Entregas individuais. Eu acho que é isso, né? Complementando o final, gente, essa apresentação relativa ao Qualitab, assim, a gente sabe que é apenas uma atualização dos procedimentos padrão que eram para ser procedimentos padrão de obra, né? Não é novidade para ninguém, FVS, FVM, mapeamento de concreto, diário de obra, isso aí são todos documentos bem básicos, bem simples de controle de obra, né? Os dos mais básicos, e tem que ser um controle mais próximo de ser feito. É uma ferramenta que é para facilitar a vida nossa, não é para complicar, não é para piorar a situação ou deixar mais difícil. Então, assim, é uma coisa que a gente, com as demandas, a gente acabou perdendo
o preenchimento e a própria cobrança do setor aqui e da obra, do preenchimento desses materiais aí. A gente sabe que tem um acompanhamento da obra, mas assim, isso é uma ferramenta para ajudar a evitar esses retrabalhos. Uma coisa que a gente fazia e vai voltar a fazer é cobrar a apresentação daquele relatório das não conformidades no painel. A gente vê, todo mundo tem uma abinha no painel lá, que acho que é a aba 14, que a gente não cobra e ninguém nunca apresenta, né? Mas a gente vai voltar a cobrar essa apresentação, que é basicamente o print de como que está o preenchimento e o índice de não conformidades da FVS. O que eu recomendo, gente, não é para fazer papelada por papelada, não é chegar no fim da semana, no fim do mês, ou na quinta-feira à noite que vai ter a reunião no dia e ficar dando ok lá. Porque isso não adianta, isso vai chegar na entrega de obra, acontece como o Max falou, nossa, metade dos ralos não deu caída, como um exemplo. Não adianta preencher papel por preencher papel, gente. Então, assim, utilizar a ferramenta que está aí. Porque no fim do dia o resultado não vai morrer. Se tiver que refazer parede porque está torta, se tiver que tirar revestimento, não deu queda no ralo, fica até pior para quem preencheu erroneamente a verificação, né? Lembrando que a gente põe o nome quem preenche é o responsável e aparece como responsável pelo preenchimento. Eu falo da FVS, mas a FVM, o preenchimento de mapeamento de concreto, a gente tem isso. Então, as pessoas têm que ser capacitadas e treinadas para isso. A mestria está aí com todo o conhecimento técnico, mas pode passar para os estagiários, pode passar para a equipe de produção. Mas essa é o intuito da ferramenta, gente. Facilitar e melhorar a qualidade e diminuir os retrabalhos nossos. Que retrabalho é prazo, custo e dor de cabeça para a equipe em campo, né? Vini, mais alguma coisa a complementar? Não, acho que é isso. Você falou bem, o intuito é que a plataforma seja uma ajuda, né, e não uma burocracia para o pessoal da obra, né, ao invés de preencher papelada, preencher direto pelo celular, né, todas essas informações e tudo que ela consegue apresentar para a gente, né, de dado visual. Enfim, você quer passar aqui no Caritável alguma coisa? Não, Vini, acho que a gente já, seus prints lá estão tudo certos, então a gente mostra bem aí. Que não está aparecendo. Um último detalhezinho só que eu gostaria de falar, até assim, uma última questão para a gente cancelar, só um detalhe mesmo, mas em época de finalização de obra, a gente tem que pedir o cancelamento do sistema ali, que ele é uma cobrança mensal, né? Quando estiver finalizando as obras, fazer o favor de solicitar para a gente o cancelamento, porque tem que pedir com um mês de antecedência. Então, isso é só para finalização. Depois de tudo, de finalização de obra, é um dos processinhos que tinha que ser feito, senão a gente paga uma mensalidade a mais. Isso é bem lembrado. Do mais é isso, gente. Isso. Acho que obrigado pela Alguém presença tem aí. Deixa eu abrir para dúvida, né? Alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para complementar, criticar, sugerir? Acho que é isso, Vini. O Vini, só uma pergunta. O RDO ele só está disponível também para as obras maiores, né? Que é um módulo à parte, certo? Mais ou menos. Hoje a gente está quase colocando em todas, esse RDO, FVM e FVS. Mas, por exemplo, acho que era Pinda não tinha, sabe, o RDO. Umas obras menorzinhas ainda não tinha. Mas o padrão vai ter pelo menos esses três, né? RDO, FVM e FVS. Porque já ajuda bastante, né? Porque fazer o preenchimento da RDO manual é Sim. um pouco mais chato, né? Acho que a FVS e o RDO é um dos principais, né? E esses módulos, assim, eles estão todos no valor da mensalidade do programa. Então, assim, é só conversar com a gente disponibiliza e monta ali. O único que não está é o checklist dos prediais lá, mas o FVM, FVS, RDO, até o mapeamento de concreto, acho que está no valor, né, Vini? Eu acho que o Curraz é 800, se eu não me engano. Tá, tudo bem. Mas os três pouquinho a principais mais. ali, eles estão no pacote básico. Então, é só falar, a gente disponibiliza e treina o pessoal se precisar, caso a caso aí. Bom, valeu. Obrigado. Ô, Ian, eu vou querer, cara, se puder um dia o pessoal vir aqui, aí a gente repassar junto comigo e com o encarregado aqui, cara, eu agradeço de verdade.